Tá. Gravando, esperando chegada de algum aluno. São 9h01 no relógio do meu computador. Vou guardar até as 9h05. Em seguida, começo a gravar a aula. Bom, iniciando a aula então. Nenhum aluno presente, vou gravar a aula e depois subo o vídeo no anexo do AVA. Revisão, trabalho nas transformações gasosas. Bom, inicialmente vou começar a abordar esse tema a partir do que é trabalho, né? Em física. O trabalho é uma energia. A primeira coisa que tem que se entender, que ao ser fornecida ou retirada de um sistema, ela vai gerar movimento. Ou seja, o trabalho é uma energia em trânsito sempre associado a um movimento. Que pode ser um movimento acelerado ou retardado, tanto faz. No caso, por exemplo, de uma força de atrito, ela pode sim exercer trabalho sobre um movimento de um corpo, e esse movimento ele não é retrógrado, ele é retardado, não? Quer dizer, a força de atrito vai retirar do sistema uma energia de movimento. E, consequentemente, o corpo para de se mover em algum momento. Então é isso. Primeira coisa importante é, sempre que o trabalho está sempre associado a um movimento. Na figura abaixo temos um homem empurrando uma caixa por uma certa distância d. Qual a pergunta que faremos? Quanta energia ele precisou usar para realizar esse trabalho? Você vê que a palavra trabalho ela já está associada no nosso jargão cotidiano, a forma do uso da palavra, já está associada à ideia de uma energia, não? Sendo transferida de uma coisa a outra. No caso do homem,
Ele está empurrando a caixa, e a caixa, ao empurrar a caixa, ele transfere energia para a caixa. Então, a caixa que faz? Ela anda, certo? Há movimento, se desloca uma distância d. Ao empurrar a caixa, o homem transfere sua energia para a caixa. Bem, quanto mais pesada a caixa, mais força vai ser necessária para empurrá-la. Isso parece evidente, não? Desconsiderando aqui a força de atrito, incluso. Certo? Suponha que a superfície seja perfeitamente polida e não há nenhum atrito. Mesmo assim, quanto mais pesada essa caixa, mais força esse homem vai ter que aplicar para poder mover a caixa uma certa distância d. Então, aqui surge uma primeira relação de proporcionalidade, não? Quanto mais pesada a caixa, mais força vai ser necessário para mover a caixa. Da mesma forma, quanto maior a distância d que esse homem empurra a caixa, maior será o esforço dele, ou seja, mais energia vai ser necessário gastar para mover a caixa. Então, eu tenho que a energia necessária para empurrar a caixa, que é a pergunta que foi feita, ao qual chamamos trabalho, é diretamente proporcional à força. Quanto maior a força, é claro, maior o esforço desse homem, maior será a energia despendida para fazer esse movimento com que a caixa é empurrada, e diretamente proporcional à distância que a caixa é empurrada. Então, o trabalho, na sua forma mais conceitual, mais simples, é dado por essa expressão, força vezes distância. Tal qual. É claro que aqui eu estou considerando que a força atua na direção do próprio movimento. Vou fazer uma pausa, só um minuto, por favor. Bom, retomando então, perfeito. É claro que se a força aqui, nesse caso, a força está atuando na direção do movimento da caixa. Se a força estivesse atuando numa direção diferente, a matemática vai resolver o problema. Vai aparecer aqui uma função trigonométrica com cosseno de θ, certo? Bom, para o estudo dos gases, o que me interessa é essa relação aqui, escrita dessa forma. O trabalho realizado por um gás não vai ser diferente, na verdade é a mesma coisa que eu tenho. Se um gás é aquecido, o que acontece com suas partículas? Ele vai, se o gás é aquecido, a energia vai ser fornecida energia para o gás. Então, considerando que um gás monoatômico, o que o gás faz com essa energia? As partículas que compõem o gás começam a se mover mais rapidamente. E temos que ter em vista que o movimento das partículas, elas estão colidindo contra as paredes do recipiente. Então, quanto maior a velocidade com que elas se movem, devido ao acréscimo de energia, maior será a força SF aqui, não? Com que as partículas colidem contra as paredes do recipiente. Considerando que esse êmbolo aqui pode se mover livremente, aumentando a força da colisão das partículas, o que acontece? O êmbolo vai se mover para cima. Ou seja, o gás sofre uma expansão, vai querer ocupar mais espaço, certo? Esse movimento para cima, aqui o que eu indiquei com a letra D, essa distância que o êmbolo percorreu, ela está se realizando na direção da força com que o gás empurra o êmbolo. Então, aqui eu tenho um trabalho sendo realizado, certo? Da mesma forma da caixa, a mesma coisa. Há movimento, então há trabalho, tá certo? É um movimento proporcionado pela ação de uma força, isso é importante. Então, retomando a fórmula anterior, para calcular o trabalho realizado por um gás, eu tenho que descrever o trabalho, ou ser capaz de escrever o trabalho, a partir de das variáveis de estado do gás, que seja pressão, volume ou temperatura. Bom, nesse caso eu tenho que a pressão, que eu chamei de P, é a razão entre força e área, certo? Passando a área multiplicando, eu tenho que a força, então pode ser escrita como um produto da pressão vezes a área.
Então, aqui, essa área que estamos trabalhando aqui é a área do êmbolo. Ou seja, a área com que a força se distribui para empurrar o êmbolo. Não vou considerar a área total desse invólucro, não? Aqui está, a área do êmbolo, muito bem. Então, agora eu vou substituir a força F nessa expressão aqui de cima. O que acontece? O trabalho pode ser escrito como produto da pressão vezes a área, vezes a distância D, essa distância que percorreu. Agora vejam só, a distância D e a área do êmbolo, o produto desses dois valores, é o próprio volume de gás, ou seja, o volume com que o gás se expandiu. Eu vou chamar de ΔV, por que ΔV? Porque eu tenho um volume inicial aqui e tenho um volume final aqui. Então, esse volume que o gás se expandiu vai ser a diferença do volume final menos o volume inicial. Por isso que é um ΔV, tá certo? Então, o trabalho pode ser escrito como produto da pressão vezes variação de volume. Essa expressão ela é válida somente quando a pressão é constante. Bom, é claro, aqui tem uma convenção de sinais. Se o gás sofre uma expansão, a variação de volume vai ser positiva, certo? E, consequentemente, dado que a pressão nunca é negativa, se a variação de volume é positiva, o trabalho também, consequentemente, será positivo. E se for ao contrário, se o gás sofre uma compressão, suponha que eu estou empurrando o êmbolo para baixo, então o volume final vai ser menor que o inicial. Então a variação de volume vai ser negativa e o trabalho, consequentemente, também será negativo. Certo? Então, aqui se costuma dizer que na expansão o gás realiza trabalho e na compressão se costuma dizer que o gás recebe trabalho. Essa convenção de palavras, por assim, não? Realiza trabalho é uma expansão, o trabalho é positivo. Recebe trabalho é uma compressão e o trabalho é negativo. Nota importante que a equação dá o trabalho a partir do produto da pressão pela variação de volume, ela se aplica somente para transformações isobáricas, ou seja, onde a pressão é constante. Certo? Aqui embaixo, pressão constante. Quando a pressão não é constante, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tudo bem? Essa é a primeira parte da aula. Exemplo. Então, suponha que eu tenho um gráfico, pressão por volume. Então, aqui eu faço uma nota inicial para qualquer questão que envolva gráficos da física. Sempre devemos primeiro observar as unidades de medida das variáveis associadas, certo? No caso aqui, a pressão está em Newton por metro quadrado. E Newton por metro quadrado, por definição, chama-se Pascal, que é o Sistema Internacional de Medidas. E o volume está dado em metros cúbicos. Então, está tudo no sistema internacional, não preciso me preocupar com as unidades de medida. Claro, está no sistema internacional que eu tenho. O trabalho vai ser Newton por metro quadrado, que está aqui, multiplicado por metro cúbico. Cancela aqui, vai dar um produto de Newton por metro. Esse produto, por definição, chama-se Joule, que é a unidade de medida da energia. Certo? Então, aqui vai dar o trabalho, sai direto em joules. Então, aqui, como a gente faz o cálculo do trabalho? Vamos aplicar a fórmula, pressão. Você vê que o gráfico eu tenho que a pressão é constante. Você vê também que o gráfico está indicando que o gás está sofrendo uma compressão, quer dizer, o volume era 0,9 metros cúbicos e diminuiu o volume para 0,4 metros cúbicos. Aqui eu faço uma nota, onde em física a variação é indicada pela letra grega delta. A física, não sempre a variação é indicada por essa letrinha. Ela sempre é a diferença do valor final menos o inicial, isso é importante. Então, no caso de uma transformação gasosa, é importante eu ver para onde, ou o sentido da transformação. É essa setinha que está aqui em cima, certo? Então, vai dar, volume final é 0,4, então coloquei aqui para o ΔV, para esse ΔV, tá aqui, é 0,4 final, menos o inicial, que é 0,9. Quando fizer essa diferença, vai dar um valor negativo, né? Isso está indicando que é uma compressão, como eu falei agora há pouco, certo? A pressão aqui é 6 vezes 10 ao quadrado, Pascal, está aqui, certo? Pascal, plural, acho que é Pascales, não estou seguro do plural, bom, enfim. 6 vezes 10 ao quadrado aqui, certo?
Aqui vai dar menos 0,5, multiplicando os dois valores, vou ter que o trabalho vai dar menos 3 vezes 10 ao quadrado joules, ou seja, menos 300 joules. Então, aqui é importante que o valor numérico é 300 joules e o sinal é negativo, como estou explicando aqui, porque o gás sofreu uma compressão. Certo? Agora, observando mais o problema de perto, a gente vê o seguinte, quando eu calculo o trabalho com essa fórmula, está fazendo o quê? O ΔV, observando o gráfico, você vê que tem um retângulo aqui, certo? O ΔV seria equivalente à base do retângulo e a pressão é equivalente à altura desse retângulo. Então, quando eu multiplico pressão vezes variação de volume, em verdade, eu estou calculando a área desse retângulo. Então, se pode dizer que o trabalho é numericamente igual à área. Por que numericamente? Porque a área e trabalho, quer dizer, área e energia são duas coisas que não tem nada a ver, mas o valor numérico coincide. Então, olhando aqui para a figura do lado, numa transformação isobárica, onde a pressão é constante, o trabalho é igual à área do retângulo. Agora, se a pressão é variável, num gráfico de pressão por volume, a gente tem que a área desse gráfico também vai dar o trabalho. Da mesma forma, a gente pode generalizar essa situação para qualquer gráfico. Então, aqui eu tenho uma situação da pressão variável, e o cálculo da pressão pode, o cálculo do trabalho pode ser realizado a partir do cálculo dessa área. É claro que dependendo da curva, o cálculo da área pode ser bem complicado, né? Pode involucrar o uso de sistemas matemáticos mais avançados, coisa que não vai acontecer no ensino médio, tá certo? Pode acontecer no ensino médio uma coisa assim, por exemplo. Aqui tem um gráfico onde a pressão é variável, você vê que o gás inicialmente está 2 vezes 10 a quinta, Newton por metro quadrado, e aumentou para 4 vezes 10 a quinta. Então, houve uma variação da pressão, certo? E o volume, da mesma forma, também se expandiu aqui o gás. Não saiu de 4 metros cúbicos, passou a ser 7 metros cúbicos. Então, o que acontece? A pressão, que está as unidades medidas, não? Então, o trabalho aqui vai ser dado a partir da área dessa figura geométrica, que nesse caso é um trapézio. Certo? A gente calcula, então, o trabalho dessa forma. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Pode acontecer que vocês, no momento do vestibular, se lembrem que a área é o trabalho, o gráfico pressão por volume, mas se esqueçam por uma situação qualquer, qual é a fórmula do cálculo da área do trapézio. Gente, improvisem. Olha aqui do lado, eu fiz essa figura aqui ao lado. Sempre é possível dividir um trapézio em duas formas geométricas mais simples, como um triângulo e um retângulo. Nesse caso, calcula a área do triângulo, calcula a área do retângulo e somos 2. Vai dar o mesmo valor, certo? Bom, continuando então com a fórmula da área do trapézio, está aqui o trabalho, certo? Então, as bases do trapézio são os lados paralelos, então seria esse segmento 4 vezes 10 a quinta, mais 2 vezes 10 a quinta, que está aqui, certo? São as duas bases. A altura é a distância entre as bases, nesse caso vai dar um 7 menos 4, esse valor aqui, certo? Dividido por 2. Bom, aqui eu ponho 10 a quinta em evidência, vai ficar um 4 mais 2, que é isso aqui, vezes 10 a quinta, o 7 menos 4 dá um 3, certo? 4 mais 2 dá 6, vezes 10 a quinta, vezes 3 sobre 2, fazendo a conta, o trabalho daria 9 vezes 10 a quinta joules. Bom, aqui nota importante que nesse exemplo o trabalho é positivo porque o gás sofreu uma expansão. Sei que o sinal de menos aparece naturalmente na figura. Se fosse uma compressão aqui, se a setinha fosse ao contrário, é claro, quando fizer o cálculo da área, não vai aparecer nenhum sinal negativo, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Tá de olho. Se é uma compressão, ao chegar ao final, você vai e coloca o sinal de menos aqui, na frente. Não é um sinal matemático, sim um sinal físico, tá certo? No caso que se tivesse ocorrido uma compressão. Aí não é o caso desse exemplo. Bom, muito bem, estamos com tempo, continuo. Outro exemplo. Outros exemplos, não? Aqui, qual é o valor do trabalho? Bom, aqui eu fiz esse exemplo porque esse gráfico é pressão por temperatura. Você vê que a questão da área para calcular o trabalho, o gráfico tem que ser pressão por volume. Se o gráfico é pressão por temperatura, não dá para fazer cálculo pela área, certo? Já não funciona.
recordando que a questão da área surge de um gráfico de pressão por volume, certo? Então, aqui que vai acontecer nesse caso? Bom, vamos ver. Nesse gráfico, a pressão é variável, certo? Sai do estado, o gás sai do estado A, vai para o estado B. E a gente vê que esse gráfico é uma reta, certo? Bom, nesse caso, temos uma transformação chamada isocórica ou isovolumétrica. Vai ter um exemplo no final da aula, onde eu vou trabalhar bem essa questão aí do gráfico, para determinar que valor, que variável de estado é a constante. Nesse caso, a variável de estado constante é o volume. A gente pode ver não, que pressão vezes volume é nRT. Então, PV sobre temperatura é igual a pressão volume sobre temperatura. Se vê aqui que 5 meios, se eu divido esses dois valores, 5 meios, é a mesma coisa que 500 dividido por 200. A razão é igual. Isso indica que o volume é constante. Bom, se o volume é constante, a variação de volume é zero. E se a variação de volume é zero, o trabalho é zero. Então, para esse gráfico, o trabalho vai ser zero. Ou seja, o gás não sofre nem expansão, nem compressão. Ou seja, se não tem movimento, ou seja, no caso de um gás, o movimento se faz através da variação do volume. Se não tem variação do volume, não tem trabalho. O trabalho será zero. Certo? Bom, muito bem, continuo. Aqui é um exemplo mais estendido. São dois exemplos. Aqui termina a aula, certo? Sobre o mesmo tema. Aqui indique verdadeiro ou falso. Aqui aparece um gráfico de volume por temperatura, certo? Você vê que o volume do estado A para o estado B duplicou e a temperatura também duplicou. Certo? Bom, a primeira conclusão que eu posso tirar aqui, primeiro, o volume está em litros, cuidado com isso, e a temperatura em Kelvin. Atenção a essas unidades, não? Primeira conclusão aqui, dado que a razão entre o volume e temperatura dos estados A e B são iguais, ou seja, se eu pego o valor 2V0, que é o volume final, dividido pelo volume inicial, vai dar um 2 a divisão, certo? E aqui também dá um 2. Isso é indicativo, aqui, não? Isso é indicativo que a pressão é constante, ou seja, a transformação é isobárica. Então, com isso aqui, está dizendo aqui, verdadeiro ou falso, certo? Está dizendo que é isocórica, falso, o volume não é constante, é variável. Está dizendo aqui que a transformação é isotérmica, também é falso, porque a temperatura no gráfico se vê que está duplicando também. Adiabática também é falso. E ao passar do estado A para o estado B, o gás sofreu uma transformação isobárica. Então, 4 é verdadeira. E a 5, ele pergunta qual o valor do trabalho realizado. Para calcular o trabalho, nesse caso, gente, tem que ter um joguinho de cintura. Porque o valor da pressão, eu sei que é constante, mas o valor eu não tenho. Ele deu o valor do volume inicial, temperatura inicial, deu o valor da constante universal dos gases e deu o número de mols aqui no enunciado, que é 1 mol. Então, qual que é o joguinho de cintura? Bom, aqui estou fazendo uma advertência, não se pode calcular o trabalho pela área, de novo, porque o gráfico não é pressão por volume, é um gráfico de volume por temperatura. Então, eu vou fazer o seguinte, vou aplicar a equação geral dos gases, equação de Clapeyron, para o estado B, então a pressão vezes VB é nRTB, e vou fazer a mesma equação para o estado A, pressão VA nRTA. Bom, aqui, se eu fizer a diferença desse PVB por PVA, como está aqui do lado, esse é o jogo de cintura que eu me referia, tem que ser igual a diferença de nRTB menos RTA. Coloco a pressão em evidência, coloco aqui o NR em evidência. Então aqui vai sair uma pressão vezes variação de volume. Vai ser igual a NR delta T. A pressão vezes variação de volume é trabalho. Então, posso calcular o trabalho a partir dessa equação também. O número de mols vezes a constante universal vezes variação de temperatura. Número de mols vale 1, constante é 8,3. Então, aqui, número de mols vale 1, constante 8,3. E a variação de temperatura, a temperatura inicial é 300, afinal é o dobro, vai ser 600. Então, 600 menos 300 dá 300. Multiplicando esses valores, vou encontrar o 2.490 que está dizendo aqui.
validando a alternativa 5. Então, aqui seria 1, 2 e 3 são falsas, 4 e 5 verdadeiras. Certo? Bom, vou esticar direto. Aqui está um pouco mais extensa a parte, não? Pois acho que não vai dar tempo. Deixa eu ver aqui. Vou fazer um corte agora da aula e prossigo na segunda parte trabalhando esse exercício aqui que está um pouco mais elaborado, mas é uma excelente guia de estudos para esse tema, hein? Está bem resumido e está enfocando aquelas coisas que são mais importantes nessa parte de estudo de transformações gasosas. Encerro, então, a primeira parte da aula, vou abrir a segunda parte. Fechando tela, encerrando aula, já vai.